13. Amém? Os irmãos encontraram? Tem alguma misericórdia? Eu espero por você. Tem os irmãos ali folheando. Mateus capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu lhe dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Senhor, abençoa a tua palavra. Ó Deus querido, eu me escondo atrás da tua cruz, porque a excelência e o poder pertencem ao Senhor. Me usa, Deus querido, para edificar a tua igreja mais uma vez. Obrigado porque já fomos regados pelo louvor. Que coisa boa, Senhor, é te louvar. Ó Deus querido, e que o Senhor continue a ministrar o nosso coração. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos nesta noite. Que o Senhor me capacite, porque eu preciso de ti, ó Pai. Me ajuda. Eu te peço que nada nos despeça, mas que possamos entender a tua palavra nesta noite. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. É interessante, irmãos, que esta mesma expressão, eu só queria que os irmãos entendessem um pouco do contexto, né, do que estava acontecendo, mas nós iremos ficar mesmo no verso 17, quando a voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa mesma expressão está também escrita em Mateus, capítulo 17, verso 5. Cadê meu auxiliar? Ah, Érica vai ficar aí? Muito obrigada, Érica. Em Mateus, capítulo 17, verso 5, quando Jesus estava manifestando a sua glória para os seus discípulos, no Monte da Transfiguração, os discípulos ouviram essa mesma expressão. Este, referindo-se a Jesus, é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E para testificar essas palavras que eles estavam ali, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 17 e 18, Pedro diz: nós estávamos lá com ele e nós ouvimos o Pai dizer: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa palavra me veio ao coração em uma manhã, quando eu vi uma cena e me veio a frase ao coração: o que agrada ao Pai? E eu fiquei com essa frase na minha mente. O que agrada o Pai? O que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer para agradar ao nosso Pai? O nosso Pai celestial. O nosso Pai terreno, a gente sabe do que Ele gosta, sabe de algumas de suas preferências, né? E tem um texto bíblico, lá do Gênesis, que fala que Jacó e o seu irmão Esaú, o seu pai estava já velho, e a sua mãe disse: olhe, prepare um prato de guisado para o seu pai, porque ele gosta. Esaú era o caçador, Jacó não era muito caçador, não. Mas a mãe ali armou aquela cena, mas ela já sabia que o pai gostava daquele guisado. Olhe, prepare esse prato de comida para ele, porque ele gosta e ele vai te abençoar, Jacó. E Jacó ouviu o que a sua mãe falou e preparou aquele prato de guisado para o pai, e o pai abençoou a vida de Jacó. Coitado de Esaú, quando chegou, Israel ele já tinha recebido a bênção e queria ser abençoado, e Esaú ficou muito chateado. E aquela cena, né, da separação, onde eles se tornam inimigos e Jacó vai embora. Depois de muito tempo, eles se reconciliam e o Senhor tem misericórdia do seu povo. E eu me lembrando de algumas coisas que nós podemos fazer
para agradar a Deus. Quando eu estou com as crianças, tem duas coisas que eu falo todos os dias. Todas as vezes que eu estou na salinha, eu repito para eles, os irmãos já sabem. Eu pergunto para eles o que é orar e eu pergunto para eles o que é pecado. Aí eles começam, né, criança? Chamar palavrão, brigar com colega, arengar, né? E eles começam a desobedecer os pais. E são muitas, eles entendem que isso, e eu explico para eles, né? Isso é pecado, isso desagrada a Deus, isso deixa o coração sujo, e canta a musiquinha do sabão, e que o sangue de Jesus os purifica de todo pecado. Mas quando nós passamos da fase de criança, a gente entende que pecado é muito mais do que isso, né? Nós sabemos que isso desagrada a Deus, mas nós sabemos que tem outras coisas mais que desagrada a Deus, né? Eles classificam, né, pastor? Eles classificam o que é o pecado. E tem algumas coisas que desagradam a Deus. E uma das coisas que desagrada a Deus, sabe o que é, irmã Creuza? A incredulidade. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, que diz que sem fé, 11:6, sem fé, 11:6 de Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A incredulidade é colocar Deus numa caixinha e dizer: o Senhor não pode resolver, o Senhor não pode fazer. Eu estava lembrando de algumas experiências que nós tivemos e de alguns relatos que eu já ouvi de uma fé. Uma vez eu estava com a dor de dente, eu disse: ô Jesus, eu não vou lhe incomodar com a dor de dente, eu vou no dentista. E aí tem coisas que a gente não precisa incomodar a Deus. Olha a minha cabeça, né? Conversando com Deus. Mas aí eu vi uma vez um irmão, uma vez eu estava com a afta, eu disse: não, Jesus, eu não vou lhe incomodar com a afta, eu vou ali comprar um bicarbonato, botar uma pomadinha e vou ficar boa. Mas eu já ouvi aqui um irmão relatar que um dia ele estava com a boca cheia de afta, e ele colocou a mão assim e disse: ô Jesus, tenha misericórdia, está me doendo tanto, está me incomodando tanto. E ele ficou curado. Então, Deus, Ele cura de afta a câncer. Deus, Ele cura todas as coisas. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Deus do impossível. E quando a gente diz que Deus, quando nós agimos com incredulidade, nós estamos colocando Deus dentro de uma caixinha dizendo que Ele não é capaz. E uma das coisas que desagrada a Deus é a incredulidade. Por isso que nós precisamos, irmão Carlos, romper em fé. Todos os dias. Crê que Ele é poderoso para curar uma afta, para curar uma dorzinha de cabeça, para curar o que seja, como eu já vi, o câncer saindo pela boca. A igreja sabia que aquela irmã ela estava já com aquele mal dentro dela, e num dia de terça-feira, no culto de oração, aquela chamada que os pastores, vem aqui para frente, venha para a gente orar. E quando o pastor botou a mão na cabeça dela, ela colocou o mal para fora e está viva até hoje, para a glória de Deus. Eu já vi, né? Então, Deus, Ele cura todas as coisas. Ele é o médico dos médicos. E quando a gente, missionário, então ir para um médico, tomar remédio, eu estou sendo incrédula. Não, você está usando os meios que o Senhor deixou. Mas nós precisamos, eu lembro da avó do pastor, a gente essa semana está muito saudoso, né? Lembrando muito dela, porque ela foi um testemunho de fé para nós. E ela tomava aquele remédio e ela dizia assim: em nome de Jesus. Ela tomava o remédio de pressão e tomava: em nome de Jesus, Senhor, abençoa. Eu nunca via ela tomando um remédio sem orar. Nunca. Todas as vezes que ela tomava um remédio, ela orava. Né? Deus deixou os médicos, deixou a medicina que tem salvado muitas vidas, né? Por causa dos antibióticos. As pessoas antigamente morriam de diarreia, né? Porque não tinha antibiótico. Hoje, por causa dos antibióticos, nós somos, as crianças, os adultos, ficam bem de várias enfermidades. Mas o Senhor, Ele continua o mesmo. Ele continua agindo, Ele continua fazendo milagre. Ele continua intervindo nas nossas vidas, na história da humanidade, porque Ele é Deus. Por isso que a gente canta: desde os confins da terra, no mais profundo mar, das alturas dos céus, louvado és. Quando a gente canta aqueles hinos antigos, né? Grande é o Senhor. Quando nós cantamos Tu és soberano, nós estamos declarando a grandeza, a soberania, o poder de Deus. Então, que o Senhor nesta noite possa fortalecer a sua fé, possa acrescentar a sua fé nesta noite, que Ele é o Deus que abre porta onde não tem porta, que Ele é o Deus que cura de uma dorzinha de cabeça, de uma simples afta, de uma simples oração. Ele faz
coisas impossíveis, né? Porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o Deus que abre o mar vermelho, que usa um homem para colocar um cajado lá no mar e o mar se abrir. Ele é o mesmo, que nós falamos essa semana, né? Porque oramos, quando Daniel foi lançado naquela cova, o rei, amigo de Daniel, disse: acaso, Daniel, o teu rei vai te livrar da cova dos leões? E Daniel disse: certamente, o meu Deus, Ele vai me livrar da cova dos leões. E o Senhor livrou, e o Senhor guardou a vida de Daniel. Então, que nesta noite a sua fé, o seu ânimo, mesmo doendo, porque às vezes a gente ora, né? Eu me lembro que há 2 anos atrás apareceu uma dor no meu pulso, e eu comecei a usar aquelas ataduras, e muita dor do nada, né? Do nada, a gente não sabia o que era aquilo, e orando, e orando, e orando, e fazer como vovó. Em um dia, aí eu procurei a dor, e ela sumiu para a glória do Senhor. Então, o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Precisa apenas a gente crer. Mas, às vezes, para crer, a gente encontra alguns obstáculos, mas que nesta noite você possa romper em fé, tirar a pedra dos obstáculos, tirar a pedra do caminho que está impedindo de você ter fé. Que a sua fé seja acrescentada nesta noite para resolver a solução, para trazer a solução, aliás, para resolver o problema, para fazer um milagre, a provisão. O nosso Deus é o mesmo. Que o Senhor possa aumentar a sua fé nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Como nós podemos agradar a Deus? 2 perguntas. Fazendo a sua vontade. Diz o comentário que eu li desse texto aqui de Jesus. Diz que o texto grego não significa apenas, porque tem uma versão que coloca eis que é uma voz do céu, dos céus dizia, este é o meu filho amado. Tem algumas versões que falam com que eu tenho prazer, com que eu me agrado. Mas diz o comentarista que F.F. Bruce é muito, muito recomendado, muito bom. Ele tem uma série, né, de livros sobre o Novo Testamento. Eles é uma equipe de estudiosos e eles comentam de Mateus a Malaquias, cada livro separado em um livro. E ele diz que no grego essa palavra não só é com qual me agrado, mas em quem o meu prazer está. Olha só que profundidade. Talvez a sua Bíblia diz, como a minha, em quem me comprazo. Mas talvez a Bíblia de David, eu não sei de Samuel, pode falar em quem me agrado. Mas ele diz que essa palavra grega não significa só isso. E sim, em quem o meu prazer está. Olha o tamanho. Lá em Hebreus diz que Jesus ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Lá em Isaías 53, fala do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. E esse texto de Mateus, capítulo 3, começa dizendo que João, ele diz que, conta um pouco da história de João, e João disse, olha, eu estou batizando para arrependimento, eu estou batizando, como é a expressão? Vamos ler de novo. O 11. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. De repente aparece Jesus. Aí João já identificou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou falando que eu estou batizando com água e o Senhor vai vir, batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o Senhor quer que eu lhe batize. Não, eu não vou lhe batizar. E diz a Bíblia que João, ele relutou, ele não queria batizar Jesus. Aí Jesus disse, João, é para que se cumpra a palavra. Eu preciso que você me batize. Então João entendeu, obedeceu e entendeu que precisava cumprir toda a justiça. Jesus, ele precisou cumprir toda a justiça de Deus. Jesus, ele 100% homem, né? Que a gente está aprendendo do discipulado, 100% homem, 100% Deus, teve fome, sofreu, passou perseguição, chegou até a morte de cruz, orou para que o Pai passasse aquele cálice, sofreu ali naquela cruz por nós, né? Dá um estudo belíssimo se nós for
for falar sobre Jesus, sobre essa divindade, sobre essa humanidade desse Jesus que cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Jesus cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Diz aí, em quem o meu prazer está. E aí, trazendo para nós, como igreja, como filhos, João, capítulo 15, diz que ele não nos chama mais de servos, né? Mas chama-nos de amigos. E a gente se coloca como Jesus. Jesus foi excelente. Jesus é o nosso exemplo. Jesus foi o exemplo de obediência, de renúncia. E o coração de Deus tinha prazer na vida de Jesus. Aí é quando a gente se envergonha e pergunta para Deus, Senhor, o teu coração está se agradando com o meu? O Senhor está tendo prazer em mim? Oh, Jesus, aí a gente se envergonha, eu me envergonho, aí eu choro, porque muitas vezes o Senhor não se agrada de nós, porque muitas vezes nós somos desobedientes, porque muitas vezes nós fazemos coisas que desagradam ao Pai, voltando à figura, né, do Pai terreno, e muitas vezes nós não deixamos de amar o nosso filho quando ele nos desobedece. A gente muitas vezes castiga, como Deus fala, como fala a Bíblia, né? Castiga, disciplina, porque nós amamos. Nós não deixamos de amar o nosso filho quando ele nos desobedece ou quando ele faz alguma coisa que nos desagrada. Deus não nos deixa de amar. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está nos ouvindo, não está nos amando mais, né? Que não está ouvindo a nossa oração. A gente nos sente distante, a gente nos sentimos distante de Deus. Muitas vezes por causa de nós mesmos, porque a Bíblia fala que a única coisa que separa Deus de nós são os nossos próprios pecados, né? Muitas vezes as nossas próprias iniquidades nos afastam de Deus. Por isso que a gente não só pede perdão de ceia em ceia, a gente pede perdão todos os dias. E como diz o pastor Inactan, às vezes, várias vezes no dia, porque nós pecamos por ações, mas pecamos também em nossos pensamentos. Mas qual é a nossa intenção? Todo aquele que já fez uma aliança com Jesus, todo aquele que tem convicção que o Espírito Santo habita dentro dele, ele tem o desejo de agradar a Deus. Ele tem a necessidade de fazer aquilo que Deus gosta. Ele tem o prazer, às vezes a gente passa o dia tão corrido, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas aí às vezes a nossa alma está pedindo para orar. A nossa alma está pedindo para orar porque a gente teve um dia, às vezes uma semana que a gente só ora quando acorda e ora quando vai dormir, não tem aquele tempo de parar e de estar com Deus, e a nossa alma sente uma necessidade, né? Às vezes muitas vezes acontece comigo, Senhor, eu estou com a vontade de chorar na tua presença. Ô Jesus, eu estou com a vontade de sentir aquele fogo do teu Espírito. Aí o Espírito Santo diz, vai orar, vai me buscar, né? E vai, porque nós iremos ter esse prazer, devemos ter essa necessidade, esse prazer de estar aos pés do Senhor, de estar agradando. Eu tenho certeza de todo aquele que é nascido de Deus, ele sente o prazer de estar com Deus. O dia, né? A vida corrida, agitada, muitas vezes nos tira da presença do Senhor. Mas, como diz a canção, né? Passa o dia orando. Nós, às vezes, não tem irmãos que dizem que precisou sair, orar no banheiro, precisou aproveitar a hora de almoço para orar ali um pouquinho, mas todo aquele que tem uma aliança com Jesus, ele fica sempre em conectividade, né? Está sempre conectado, e a internet não cai, o Wi-Fi não fica fora de rede. Nós podemos e temos livre acesso a Deus todos os dias. Muitas vezes, eu percebo, nessa geração que nós estamos vivendo, deixa eu ver se eu acerto a palavra, porque a palavra é bem grande, a relatividade do pecado. O que é isso? É que o pecado não é pecado. Não é pecado fazer isso, não é pecado fazer aquilo, não é pecado fazer isso. A Bíblia fala que se nós soubermos que estamos fazendo bem a alguém e nós não fizermos, nós já estamos pecando. E aí muitas pessoas, o que tem? Não tem nada a ver não, né? É um nada a ver infeliz que entrou nessa geração, na boca dos crentes, que não tem nada a ver, que só o sangue de Cristo para libertar.
E aí orando hoje e me dizendo ao Senhor, Senhor, o pecado continua sendo pecado. A desagradar ao Senhor continua sendo a mesma coisa. Tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos tira da presença de Deus é pecado e desagrada ao Senhor. Então que o seu coração nesta noite possa desejar agradar a Deus, possa desejar estar mais perto de Deus, possa desejar, né, como a gente canta, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair, a alegria que tira o vazio, a alegria que liberta da depressão, a alegria que dá esperança, a alegria que gera fé, a alegria da presença do Senhor, né, que nós não precisamos esperar de ano em ano para sentir a presença do Senhor, como acontecia no Antigo Testamento, mas nós podemos sentir e ter essa alegria todos os dias, esse prazer de estar na presença do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, que nós possamos fazer o que agrada ao Senhor, o que o Senhor gosta, né? A gente sabe o que o nosso pai, o que o nosso esposo, o que o nosso namorado, o que a nossa mãe, aquele nosso amigo querido, a gente sabe o que é agrado, o que é que ele gosta, né? A gente sabe até o perfume que usa. Nós sabemos o que agrada a Deus. E uma das coisas que agrada a Deus é fazer a sua vontade, é a obediência, é a honra. E outra coisa que agrada a Deus é a fé, né? Nós já falamos aqui no primeiro princípio que nós podemos fazer para agradar a Deus, termos fé, fazer a sua vontade, obedecer a sua palavra. O salmista diz, no Salmo 119, no verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A Bíblia está recheada de princípios. Só é ler que nós temos a orientação, temos a direção, o que nós devemos fazer e praticar, que nós possamos esconder a palavra do Senhor em nosso coração, para não pecarmos contra Ele. Porque quando a gente vê o pecado, a gente lembra o que a palavra de Deus diz. Quando vem a tentação, a gente lembra do que a palavra de Deus diz. Então a gente é purificado pela palavra, que o Senhor possa purificar o nosso coração. Para finalizar, o terceiro ponto, outra forma de agradar a Deus é andar com Ele. Volta os seus olhos para Hebreus, capítulo 11. Érica vai botar ali, bem bonitinho, para os irmãos ler. Eu vou ler esse texto. Pode botar aí para eu ler, não perder tempo. Hebreus 11, 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes de sua transladação, alcançou o testemunho de quê? Agradara a Deus. Aí ele concluiu o 6, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque andou com Deus. Enoque, a Bíblia diz que ele alcançou o testemunho que agradara a Deus. Ele agradou tanto a Deus. Ele agradou tanto, ele fez tanto a vontade de Deus, que Deus nem permitiu que ele fosse morto e enterrado. Deus tomou para si, né? Quando a gente lê esse texto, a gente fica impactado. Como pode ser isso? Como um homem mortal, como diz o outro, como diz lá na minha terra, comedor de feijão e farinha, pode agradar tanto a um Deus santo, soberano, que nada, né? Alguns incrédulos não creem, mas nós cremos que é possível, através da ajuda do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos agradar a Deus. Como nós agradamos a Deus? Tendo fé, obedecendo a sua palavra e andando com Ele. Como é que eu ando com Deus? É todo tempo, é toda hora. Não é só no domingo à noite. Não é só aqui. É lá fora. É na escola, é no trabalho, é no dia a dia, no meio da família. Eu tenho que ter atitudes que agradem a Deus, né? Diz a Bíblia que Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Tiago 2:23, Tiago testifica que Abraão, ele foi considerado amigo de Deus, né? São 3 nomes. Enoque andou com Deus, Abraão foi chamado amigo de Deus e Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Quando a gente escuta esses textos, quando a gente vê a história desses homens de fé,
a nossa fé, ela é fortalecida. A nossa fé é aumentada. Eu fico com inveja de Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Olha que intimidade, né? Olha que coisa maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. E Enoque, ele nem viu a morte. O Senhor tomou para si, né? E a gente fica desejando só um pouquinho. Mas lá no Novo Testamento, Jesus disse que nós somos servos infiéis, que mesmo que nós fizermos tudo, ainda seremos servos infiéis, porque muitas vezes a gente só faz aquilo que o Senhor manda, né? Muitas vezes nós estamos assim, nessa qualidade. Só faz o que o Senhor manda. E que o Senhor possa achar em nós prazer, né? Jesus, ele excedeu, né? Ele saiu aí, ele foi perfeito em agradar a Deus, mas nós podemos pedir ajuda a Ele. Pedir, Jesus, me ajuda a te agradar. Me ajuda a te agradar com a minha vida, me ajuda a te agradar com as minhas ações, me ajuda, Senhor, a te agradar. Nós precisamos ser melhores, né? Tem aquela canção que eu gosto muito que diz, me ajude a melhorar. Nós precisamos ser melhores a cada dia. Ontem nós fomos ao aniversário da igreja do Betel Brasileiro, lá em Bimirim. A igreja completou 8 anos, né? E nós ficamos muito felizes. Nós vimos os filhos dos irmãos bem pequenininhos, e hoje eles fazem parte do Ministério de Louvor. Os irmãos estão ali servindo ao Senhor, a família, os filhos cresceram, veio outros filhos, e eu fiquei assim encantada em ver o crescimento deles na obra do Senhor. O que é isso? Eles estão agradando ao Senhor, eles estão melhorando. Eles não ficaram só naquela vidinha que eles tinham, eles melhoraram. Eu escutando eles falando, eu disse, meu Deus, esse irmão nem sabia falar, era tão tímido, não era, pastor? O irmão Samuel tão tímido, nem sabia falar, e lá na frente ministrando louvor, cantando com segurança. Eu fiquei muito feliz, fiquei encantada e muito mais feliz, porque nós fizemos parte, e os irmãos acompanharam aqui conosco, né? Muitas vezes nós íamos ali à Vila 3, ajudar aquela igreja, e hoje é uma igreja formada na cidade. Alguns irmãos vieram do sítio para a cidade, e a obra está lá caminhando, completando 8 anos, e a gente ficou muito feliz, porque eles não se acomodaram, e nós somos melhores a cada dia. Nós precisamos ser melhores no amor, melhor no perdão, melhor em tudo na vida com os irmãos, no relacionamento um com os outros. Nós não podemos ser daquele jeito, não, quando chega na igreja é assim, eu não vou com a cara de fulano, eu não vou, essa missionária, esse jeito dela eu não gosto. Aí o Espírito Santo vai, Senhor, liberta, Jesus, me limpa, esse irmão não fez nada comigo, gente, que coisa é essa, né? Aí vai orando, aí o Senhor vai nos ajudando a ser melhores, a agradar. Senhor, isso não te agrada, isso não te agrada, essa atitude não te agrada, né? Então, que o Senhor nos ajude a agradá-lo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Que nós possamos desejar agradar a Deus com fé e com honra. Coloque a mão no seu coração, ore por você, não ore pelo outro não, ore por você. Agora, coloque a mão aí no seu coração, na sua cabeça. Você sabe, você se conhece, você sabe a área ainda que você não tem conseguido agradar ao Senhor, mas o Senhor está disposto a tratar, a libertar, a lhe melhorar. Só é você querer, né? Só é você abrir o seu coração. Eu conheço uma irmã que ela disse que quando chegou na igreja, ela tinha um coração muito duro, ela não conseguia perdoar. Tinha coisas que ela tinha guardado há mais de 10 anos de ódio de um parente, de um familiar, mas ela foi tratada por Deus. E hoje ela disse que não consegue mais guardar mágoa de ninguém. Ela perdoa logo. O que é isso? É ela, é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo na nossa vida que derrama amor, que derrama perdão, que dá alegria. Senhor amado, em nome de Jesus, diante da tua palavra, Senhor, nós queremos te dizer que nós te amamos e que nós queremos te agradar, Senhor. Te agradar com as nossas ações, te agradar com as nossas palavras, te agradar com o nosso pensamento, te agradar, Senhor, tendo fé, te agradar, Senhor, em desejar estar mais perto do Senhor, porque quando nós estamos mais perto do Senhor, nós somos melhores. Oh Deus, nos ajuda a melhorar. Nos ajuda, Senhor, a parecer com o Senhor. Oh Deus querido, o Senhor disse que o mundo ia crer que
tu tinha sido enviado por Deus, se nós amássemos uns aos outros. Derrama amor, Senhor. Amor verdadeiro, Senhor, em nossos corações, de uns pelos outros. Ó Deus querido, tem misericórdia. Tira de nós, Senhor, aquilo que não te agrada. Aquela área que nós ainda temos dificuldade. Trata, Espírito Santo. Regenera, liberta, transforma, liberta, Senhor. Opera um milagre, porque nós queremos ser melhores. Nós queremos te honrar, nós queremos te agradar. Oh Deus, que prazer. Oh Deus querido, o Senhor olhar para nós e dizer que tem prazer na nossa vida. Oh Jesus, queremos ser chamados amigos do Senhor também. Oh Deus, queremos estar mais perto de ti. Pai querido, que o nosso desejo seja estar mais perto do Senhor, seja te conhecer, Senhor, através da tua palavra, porque o Senhor também deixou escrito que a tua igreja perece por falta de conhecimento. Queremos, ó Deus, amar a tua palavra, não pegar textos prontos, meditações prontas, mas ler a tua palavra e pedir para que o teu Espírito Santo fale conosco, pedir para que o teu Espírito Santo revele a tua palavra, aquilo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a ler a tua palavra diariamente, a amar a tua palavra, a esconder em nosso coração. Nós te pedimos, ó Deus, nos ajuda, porque nós queremos te agradar, Senhor. Nós queremos te agradar, Jesus, com as nossas vidas. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem sentar.